Obrigado, Fernando. Em primeiro lugar, gostaria de dar o parabéns para você, nosso coordenador, por essa brilhante ideia, pelo sucesso que vai ser esse curso, com certeza. Segundo, professor, é uma honra para mim estar diante do meu mestre. Muito obrigado. Bom, o que me coube falar sobre bedside test ou exame de cabeceira. Infelizmente, apesar de todas as parafernálias que nós temos hoje para diagnóstico, nosso paciente continua que nem Ícaro, na Odisseia. Vai ao otorrino, do otorrino para o psiquiatra, psiquiatra para o neurologista, volta para o otorrino e não se resolve. Chegou a hora de mudar esse paradigma. Reparem que isso é geral. São 5 erros que nenhum médico deveria cometer e que cometem. Primeiro, medicar sem estudar um paciente com vertigem episódica. Vocês vão concordar comigo. Dizer a um paciente com meniere ou com migrânia que deve aprender a conviver com a doença. Terceiro, confundir um infarto cerebelar com uma neurite vestibular. Quarto, não reconhecer um comprometimento vestibular bilateral. E, por último, atribuir à coluna cervical a vertigem posicional. Eu tenho um amigo que mora em Portugal, evidentemente, é um grande otorrinologista em Portugal, Vaz Garcia, que deu essa entrevista esse ano lá em Portugal, uma televisão. Doutor, mas vamos lá ver, e quando alguém sente uma tontura, a que médico é que se deve dirigir? Médico de família, procurar logo um otorrino? Por onde é que se começa? Quando a pessoa tem noção, não é quando tem uma tontura e já passou, não, é que às vezes há pessoas que isso, enfim, aparece com alguma frequência, com alguma regularidade, às vezes até se mantém durante algum tempo. Quando é que se deve agir e por onde? Essa é uma boa questão, porque está a tocar num assunto que é um cavalo de batalha daquilo que são as pessoas que se dedicam a isto. É que tem que haver um conjunto de informação que seja comum a todos os médicos. Exatamente. O médico no centro de saúde que atende os pacientes que lá vão tem que saber distinguir aquilo que é um sinal de possível gravidade ou não. Nós já falámos, enfim, daquela vertigem aguda. É evidente que até no hospital não é só o neurologista não tem que saber só de neurologia, o otorrino não tem só que saber da parte do ouvido. Não, todos têm que ter um conjunto de informação, trabalhar em conjunto se for possível, ou pelo menos se isoladamente saber entender se há uma coisa que tem uma determinada gravidade ou não. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, um aspecto que também é outro cavalo de batalha, é que é necessário que todos os médicos estejam habilitados a fazer aquilo que nós chamamos o exame de cabeceira. Conjunto de testes, demora 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, e que passa a pente fino uma série de coisas e que nos podem orientar. Sobretudo, distinguir isto é uma coisa grave ou não é, isto é periférico, isto é Santa Apolónia, ou já vai no entroncamento, ou já chega a Santa Apolónia. Para saber quem é que vai tratar aquilo. Saber se é preciso sair daqui. Ok? O exame de cabeceira. Um conjunto de informações que seja comum a todos os médicos. O professor Halmagger escreve no prefácio do nosso livro o seguinte, que atualmente nós podemos entrevistar, examinar e testar pacientes com vertigem ou desequilíbrio de uma forma fisiologicamente racional. Tudo começa, evidentemente, com os elementos da entrevista. A anamnese, que é muito importante. Mas, infelizmente, esse é o quadro. O paciente fala uma coisa e o médico entende outra ou diferente. Como é que eu posso escolher uma história, digo, útil? Nós temos que tomar cuidado com um negócio chamado prosódia. O que é isso? Uma mesma palavra significa várias coisas. Lá no Rio Grande do Sul é o tal do bar. A expressão mais prevalente no mundo é daqui. É isso. Então, às vezes, os pacientes podem induzir a erros. O paciente sente vertigem, tontura, instabilidade, obsilopsia, isso aqui.
bem dito pelo Fernando, vê como é difícil para entender. Imagine o paciente transmitir isso para a gente. Os estudos mostraram que a tal abordagem tradicional, ou seja, que os sintomas predizem a etiologia, não é muito bom caminho. Por exemplo, o paciente tem vertigem. Não, o diagnóstico é vestibular. Pré-síncope, cardiovascular. Tem desequilíbrio. É neurológico. Tonturas inespecíficas. É psiquiátrica ou metabólica. Mesmo porque outros estudos mostraram que paciente no início da anamnese, ele fala, doutor, tudo está rodando. 10 minutos depois ele diz, não, eu tenho uma instabilidade, nada roda. Isso é comum. Qual é a tendência? O que eu acho interessante é a duração dos sintomas. A Bárbara não fala muito nisso ainda, mas vai vir esses estudos. Segundos, minutos, dias ou sempre. E tem uma certa lógica isso. Se eu tenho uma vertigem ou esses sintomas que duram segundos, não existe uma lesão vestibular, e sim uma disfunção. Um exemplo, VPPB. Se essa vertigem dura minutos ou horas, indica uma lesão orgânica que se reverte em pouco tempo ou se comporta de forma episódica. Por exemplo, Meniere, migrânia, dias. Aí sim eu tenho uma instalação dos sinais e sintomas de maneira brusca, produzindo um quadro de lesão vestibular. Caso, por exemplo, neurite vestibular. E de sempre, uma lesão lentamente progressiva. Exemplo, os tumores. Então, a duração eu acho extremamente importante a gente colher, que juntamente com fatores desencadeantes, sintomas associados e antecedentes médicos, vai nos colocar, pelo menos, até que a gente entenda bem essa classificação da Bárbara, nesses 3 tipos de vertigem. Aguda, episódica e crônica. Fica mais fácil. Vamos ao bedside. Já tenho a história colhida, vou para o bedside. Mas quais são os testes que eu vou realizar? E o mais importante, o que eu estou interrogando? Vai depender muito do que eu colhi na história. Eu tenho uma mala de ferramentas que eu vou mostrar para todos vocês, né? Mas vai depender muito dessa história que eu colhi. Aqueles amantes da informática têm um kit bedside, teste, com iPhone, com vários ícones que o senhor pode utilizar. Depois eu posso mandar para você. O tapa-olho é importante, o vibrador, o aparelhinho custa $20, barato, extremamente importante, e quem tiver uma videofrenzel, ótimo, melhor ainda. Infelizmente, não existe nenhum teste que eu olhe diretamente ou interrogue diretamente o labirinto. Nós vemos as coisas de maneira indireta, através dos olhos. Eu sempre digo que os olhos é a janela de tudo que se pode ver do sistema vestibular. Ora, se eu tenho que conhecer os olhos, eu tenho que fazer a pergunta, por que eu movimento meus olhos? Nós temos que, então, recorrer ao reino animal, ao campo visual, por exemplo, do coelho, a presa. Largo campo visual, não tem fóvea. Do outro lado da cadeia, eu tenho lá a águia, que tem uma alta acuidade visual. Na evolução, aparece um homem. O que fez a natureza? Ao invés de juntar esse com aquele ali, e nós tínhamos que ter um cérebro enorme. Então, para evitar essa sobrecarga, eu movimento os meus olhos. Então, a estratégia que a natureza fez foi combinar ambos os modelos. Alguma coisa fica na retina e a outra coisa fica na fóvea. E eu vou depender desses sistemas chamados biológicos, todos conhecem. O reflexo vestibuloculomotor, o nistagmo simétrico, o segmento, a sacada, a vergência e a fixação. Cada um tem um sistema neural independente. Ok? Quando eu vou utilizar, eu utilizo um de cada vez. Então, os 3 primeiros, fixação, vestibular, RUVO e o optocinético, eu mantenho a imagem estável na retina. E os outros 3, eu movimento os olhos, a sacada, o segmento e a vergência, e eu coloco a imagem de interesse na fóvea. Bom, isso faz com que eu possa caminhar e correr com esses 2 sistemas juntos, visual e vestibular, o que hoje está se chamando reflexo vestíbulo-oculomotor visualmente reforçado. Interessante isso. Tá?
Essa posição primária ela é extremamente confortável. Tudo que está de meu interesse está lá na fóvea, bonitinho. Ok? Se eu tenho interesse em olhar algum objeto, eu posso movimentar os olhos de uma maneira extrema. Mexo uma série de organismos neural. Sair da posição primária. Ou então, o que eu faço? Eu giro a cabeça. No momento que eu giro a cabeça, eu estou usando o nosso sistema. Não está rodando ali? Não rodou. Ok. Não está o nosso sistema do RVO. Ok? Repare, então, que nós temos dois tipos, que eu digo, de nistagmos fisiológicos. Um animal que não tem fóvea e um que nós temos fóvea. Então, olha lá, ele segura a imagem com a cabeça e anda. Segura a imagem com a cabeça e anda. E nós que movimentamos nossos olhos sempre para a posição primária. O paciente que tem oscilopsia vê isso assim, ó, mas com os olhos abertos. Os olhos fechados, ele não tem essa noção. E o paciente que tem uma vertigem, um nistagmo, não está rodando ali, mas não está rodando o nistagmo. Rodou? Ah, tem que clicar em cima da imagem. Aqui, ok. Tem que clicar? Ok. Bom, vocês vão ver o nistagmo, é essa a sensação que o paciente sente. No bedside, a nossa grande preocupação primeiro será saber se esse paciente tem uma lesão a nível periférico ou a nível central. E aí eu vou avaliar estática e dinamicamente esse sistema, através de quê? Dos movimentos oculares e dos movimentos posturais. E também fazer manobras chamadas provocativas. Na realidade, meus amigos, nós vamos testar a capacidade do sistema visio-vestibular de estabilizar a imagem e testar a capacidade do sistema vestíbulo-espinhal de manter a postura. E tentar descobrir o lado. Muito importante essa anatomofisiologia. Se os senhores guardarem isso, fica muito fácil a gente saber o que nós estamos interrogando. Onde se dá a vergência, onde dá a sacada horizontal, onde dá o RVO e o segmento, toda essa parte da medula, da parte da ponte e a parte lá de cima do mesencéfalo. Isso é interessante. E também saber que todos esses sistemas biológicos vão terminar no integrador neural comum, lá na formação reticular paramediana, parapontina. Então, nós começamos com uma simples observação. Todos somos otorrinos, otologistas, temos que começar por uma otoscopia. Um colesteatoma já está mais ou menos feito o diagnóstico. Segundo, nós vamos realizar a integridade oculomotora, fazendo um H, assim como vocês estão vendo aqui. E vamos ver como está a musculatura extrínseca dos olhos. E aproveitamos e já fazemos a convergência. Isso é muito importante. Então, está lá toda a musculatura extrínseca dos olhos, nós temos que saber isso. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um paciente aqui com uma lesão no fascículo longitudinal medial, no lado direito, aquele olho do lado direito, quando ele olha para a esquerda, ele vai ficar na posição central. Ele vai ter um déficit de adução. E vai ter um nistagmo no lado esquerdo, quando faz a abdução. Isso se encontra na oftalmoplegia internuclear. Nistagmo espontâneo, todo mundo conhece, tá? Com e sem fixação, vou botar aqui, que agora eu já sei que tem que... agora deu. Acho que sim. Tá? Então, se eu tenho um nistagmo, uma lesão, por exemplo, do lado direito do paciente, eu tenho um nistagmo batendo para a esquerda, e que, sem fixação, esse nistagmo deve aumentar. E deve seguir aquela lei de Alexander, né? Do lado onde bate mais forte, ele tem que aumentar. Quem não tem um óculos de Fresnel pode usar esse teste aqui, que é o chamado Pen Light Cover Test. É muito interessante esse teste. Eu obstruo um olho do paciente e, com uma lanterna, eu alternadamente jogo a luz para o outro olho. E aí vocês vão ver que faz o mesmo efeito.
Esse teste quem inventou foi o Newman Tucker, um neurooftalmologista. Então, lesão unilateral. Lembrando que, dependendo da lesão, por exemplo, a parte lá do mesencéfalo tem todos os nistagmos verticais. Tá? A parte horizontal é mais na ponte e na medula. Esse teste é extremamente importante. É o chamado semi-espontâneo ou gaze. Nunca ninguém muito falou. Mas numa síndrome vestibular aguda, é um sinal capital de centralidade quando bate dos dois lados. O que eu estou interrogando? Eu estou interrogando a ponte ali, aquele sistema de integrador neural e o cerebelo. Então, é extremamente importante. Segmento. Olha o tráfego neural desse segmento que engloba. Por isso que o segmento, ou o rastreio pendular, ele é muito inespecífico, pode ser tanto encontrado numa doença periférica como central. Este é muito importante. Cancelamento do RVO. É assim que se faz, como vocês fazem na prova calórica, na prova rotatória, olhando para o olho do paciente, ver se ele não tem alguma sacada. Paciente que faz sacada nesse movimento, certamente tem uma disfunção flocular. Esses 3 exames mostram muito bem onde está a lesão do parafloco cerebelar. Gaze e nistagmo, segmento e cancelamento do RVO. Principalmente o cancelamento do RVO, porque os outros 2 podem estar contaminados numa doença periférica. Um teste interessante que eu vim aprender recentemente foi os testes clínicos de sacada. Os senhores sabem que a sacada ela tem vários tipos de sacadas. Desde a fase mais primitiva, que é a fase rápida, do VOR ou do NOC, até a reflexiva, a voluntária, por comando, preditiva, memória e antissacada. Cada um desses é um nível cerebral. Reparem aqui, ó. A parte mais primitiva está aqui no colículo superior, que é as sacadas espontâneas e reflexivas, e as volutivas vêm lá do sistema da corte cerebral. Então, como é que eu posso fazer isso no bedside? Ver a fase rápida. Pego o meu iPhone lá com o meu NOC e põe na frente do paciente. Se ele tem fase rápida, ok, tudo bem. Se ele não tem, ele tem uma lesão do neurônio busto pré-motor. Reflexiva. Ó, olhou. Por comando. Dedo, nariz. Dedo, nariz. Dedo, nariz. Se não consegue fazer isso, tem uma apraxia motora ocular adquirida. Preditiva ou de memória. Ela olha para onde eu estiver olhando. Faço uma sequência, mais ou menos cronometrada, e ela deve olhar para aquele lado lá. Se ela não faz isso, ela pode ter uma doença de Parkinson, por exemplo. Antissacada, levanta o dedo, olha para o lado, o contrário. Se ela não consegue, lesão do córtex pré-frontal. Interessante. Outro teste muito interessante, que eu gosto muito, é o chamado cover test e a visual vertical subjetiva. Olha esse paciente aqui. O que vocês veem nesse paciente? Paciente com uma inclinação da cabeça, com uma cicloversão dos olhos, para o lado daquele lado, uma hipometria daquele olho do lado da cabeça, o olho para baixo, ou seja, ela tem um desalinhamento vertical. Isso faz parte de uma síndrome chamada ocular tilt reaction, ok? Mas vocês podem ver esse deslocamento, esse desalinhamento vertical através do cover test. Isso é muito importante nas síndromes vestibulares agudas. É um teste fácil de fazer, vocês vão ver. Tá? E o outro é a visual vertical subjetiva, que é o balde, o teste do balde. Interessante, muito importante, interessante, pelo menos mostra de que lado que está a lesão. Vamos então para o sistema vestíbulo espinhal, o rombo que todo mundo conhece. Infelizmente, esses, depois que passou a fase aguda, não são muito indicativos, mas na fase aguda vocês podem ter. O outro, o teste de Fukuda, todo mundo aqui conhece, o PEST Point, também.
E partimos para a segunda etapa, que é rodar a cabeça do paciente. Primeiro só observamos. A segunda, nós vamos fazer a rotação cefálica. Isso aqui é muito importante. Lembra daquele RVO visualmente reforçado? Olha no nariz do examinador e vai olhando e vê se ela consegue rastrear. Isso é um rastreio junto com o vestibular. Ok? Ela consegue. Repara esse paciente. Ele tem sacadas. E o passo adiante é fazer o impulso cefálico. Dali eu já faço o impulso cefálico. Existem duas maneiras de fazer o impulso cefálico. Ou de fora para dentro, aquele primeiro lá de cima, ou de dentro para fora. O pessoal está gostando mais do de cima, entendeu? É mais cômodo para o paciente, você vê melhores coisas e não corre o risco de, se o paciente tem uma lesão cervical, um movimento mais rápido, lesar, ok? O que eu estou interrogando? Não é só o canal lateral, eu estou interrogando o nervo vestibular e eu estou interrogando lá a medula também, lá o núcleo vestibular. Isso é importante. Então, essa paciente, quando eu viro para... tá, é simples, né? Se eu tenho dúvida, tem um programinha que faz com que eu ponha slow motion, slow pro, chama. Então é mais fácil, eu virei, sacada corretiva, ok? Fácil. Importante ressaltar que se eu tenho uma lesão nuclear, ali ó, no núcleo do sexto par, e a paralisia dos retos lateral e medial, evidentemente eu não vou ter esse reflexo. Eu não vou ter esse ritmo, eu não vou conseguir fazer. Importante saber isso. Head shake, já foi falado aqui, interessante. Sacoda a cabeça e eu vou ver um nistagmo batendo normalmente para o lado são. Tá? O que eu estou interrogando? O sistema de armazenamento lá do tronco cerebral, lá na comissura do tronco cerebral. Dinâmica da acuidade visual, simples. Se eu não tiver aquele negócio que o oftalmologista tem, que chama cartela de Enem, cartão de Snellen, dá um livro para ele ler. E depois manda ele balançar a cabeça, ele mesmo, ver se ele pula mais de uma linha. Pulou mais de 2 linhas, tem lesão bilateral. Esse é um método simples e fácil de ver a reflexia lateral. Bilateral. Terceiro, vamos para as manobras de provocação. A mais comum que todo mundo conhece, manobra de Hallpike, podemos ver canalitise e cupulolitise. Isso aí eu vou pular, porque vai ter uma aula específica dada pelo nosso companheiro Renato Cal. Teste do vibratório. Isso é muito importante para me ver a assimetria labiríntica. Não sei porque não está rodando aqui. Deixa eu ver. Não, o de baixo tem que rodar aqui, para mostrar para vocês o barulho do vibrador, que o labirinto é um captador de aceleração. Olha lá como é que diz. É que não está. Vocês olhando lá na tela, ó. E o paciente não sente absolutamente nada, hein? É uma estimulação sem o paciente sentir absolutamente nada. Eu posso induzir um nistagmo através da hiperventilação, causando alcalose, e essa alcalose vai alterar a indução do nervo, então, nos casos de tumores do acústico, tumor de schwannoma, não do acústico, né? Nós temos isso. Nistagmo induzido por valsalva, mesma coisa, é bom fazer sempre com frênio, nos casos de decência. Nistagmo induzido pelo ruído, fenômeno de Túlio. Os casos de fístula labiríntica. Compressão do trago, os casos também de fístula. Vou usar todos esses testes? Não. Quais são as estratégias? O que eu colhi na anamnese, com as ferramentas que eu tenho. Crise aguda, tenho diagnóstico. O que eu faço? Impulso cefálico. Esse é o Raumag lá me ensinando a fazer o impulso cefálico. Tá? Ok. Segundo, gaze. Terceiro, cover test. São esses 3 testes diante de uma síndrome vestibular aguda. Somente esses 3. Eu posso estar diante de uma neurite vestibular ou do infarto cerebelar. Puxa, a grande diferença. No infarto,
esse impulso é normal. Lembrando bem, se eu tenho um infarto da artéria póstero inferior cerebelar, póstero inferior. Eu tenho um gaze batendo para os dois lados e eu tenho um cover test, uma refixação ocular vertical no cover test. Isso é mais sensível do que uma ressonância magnética nuclear nas primeiras 24 horas. É fácil de entender, tá? O trajeto do oitavo par. Então, se eu tenho uma neurite, é aqui periférica, ok, altera o impulso cefálico. Se eu tenho um infarto cerebelar, pela paica, não vai pegar. Mas cuidado com o da AICA, que o impulso está alterado, mas normalmente aqui tem a surdez, a nova surdez, tá? Onde numa crise episódica, o famoso teste do Dix-Hallpike, onde eu vou ver as VPPB e as vertigens posicionais do tipo central. Vertigem episódica ainda, crise episódica, impulso cefálico, head shake e o vibrador, para ver as assimetrias. Nos casos de migrânia vestibular, MNR, metabólica e acidente isquêmico transitório. E a crônica, por último, o impulso cefálico, o gaze, importante, a dinâmica da acuidade visual e o Romberg. Aí o Romberg entra importante. Lembrando sempre que nós temos que prestar atenção nos nistagmos verticais, no segmento alterado, se eu tenho uma sacada dismétrica, se eu tenho cancelamento do RVO. Isso tudo é importante. A doença central, ela lhe mostra, os sinais são muito importantes. São muito claros. Então, lembrando da reflexia bilateral, as ataxias e a síndrome rígida acinética. Vou mostrar um caso para vocês, tenho tempo, tá? Tá lá botei o esqueminho aqui anatômico que eu acho importante, da vergência, das sacadas, tá? Esse paciente, ele bebeu uma garrafa de uísque por dia durante 30 anos. Evidentemente, ele fez uma... Ele chegou... Eu vou mostrar um bedside que eu fiz nele bem comprimido, rapidinho, tá? Vocês vão ver, ele autorizou. Então, você repara como é que ele anda. Marcha. Ó, já com uma... Se mexer, eu tenho que ir atrás dele, senão ele cai. Romberg, é quase impossível. Ele estava morrendo de medo, querendo me agarrar, né? Mas ele... Bom, ele tem só com sensibilizado, só com o dedo na parede. Movimentos oculares. Vamos partir para a parte aqui de cima, olha. Estamos aqui em cima, vendo a musculatura extrínseca dele. Parece que tudo funciona legal. Tá. Agora eu vou descer mais um pouco e vou fazer a vergência, a convergência. Andar mais de baixo. Como é que está o mesencéfalo dele? Eu acho que funciona bem. Tá bem. Vamos descer. Cover test. Lá de cima, para ver esses dois núcleos aqui. O cover test testa esses dois núcleos. Está normal. Não tem nenhum desalinhamento. Ok? Segmento. Agora, repare esse segmento. Estou aqui embaixo, ó. É um segmento sacádico. Ó. Ok? O NOC. Olha que interessante. Ele não tem NOC. Ele não tem o estágio abcinético. O olho dele fica parado. Lembra daquele interligador neural comum de todas essas coisas? Olha lá, nem o vertical acontece. Sacada. Essa de memória, repara lá. De memória. Pô, ele ficou ali parado. Ó. Problema de memória. E o HIT? Dos dois lados. O sacádico... Ó, e para o outro lado. Isso foi confirmado no Video Head Impulse Test, todos os canais abaixo de 0,2. Agora, interessante, cancelar o RVO. Se ele não tem RVO, ele não cancela nada. Isso é um teste falso negativo. Ok? Bom, e aí, doutor, o que eu faço? Já tem informações rápidas e de baixo custo. Ok, já posso fazer muita coisa ali, vai ver PPB, por exemplo, já posso
já até resolver. Mas muitas das vezes nós temos, muitas não, na maioria, fazer uma exploração funcional, laboratorial e os exames de imagem. Eu espero que a gente nunca chegue nesse ponto de testar o equilíbrio do paciente, como são nesses países. Quando você pensa que a coisa vai e não vai. Não, dá mais um pouquinho. E está num barco, hein? Eita! Não, agora vai cair, né? Não. Mas não parou por aí. Tem o teste da marcha também, que tem que andar sobre uma tábua. Muito obrigado. Eu ainda tenho 5 minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta. Eu queria fazer um comentário. Então, primeiro, parabéns, a aula fantástica. Foi muito interessante que a gente não quis colocar uma aula teórica sobre fisiopatologia vestibular, mas a gente teve um show aqui de anatomo fisiopatologia do sistema vestibular aplicada. Então, envolvendo vários testes que avaliam a função vestibular. Mas você contou o caso desse senhor que bebeu 30 anos uísque e me lembrou um paciente que nós atendemos lá na Unifesp, que era um jovem, 40 e poucos anos, ele era um alto executivo de uma empresa e ele perdeu o emprego. E ele não conseguia arrumar emprego e ele começou a beber. O café da manhã dele era uma garrafa de vodka. Depois de alguns meses, não foram tantos meses, foram 5, 6 meses bebendo vodka toda manhã, ele veio para a gente com uma queixa de desequilíbrio enorme, com uma incapacidade de enxergar nitidamente o campo visual, ele tinha nitidamente uma oscilopsia, e a gente pediu avaliação também da neuro, para ver o que tinha acontecido do ponto de vista neurológico. Ele tinha uma reflexia bilateral, mas além disso, ele tinha um Wernicke-Korsakoff, então diminuição de absorção de vitaminas, somente relacionada à vitamina B, mas o diagnóstico que eles tinham da parte neurológica é que a vodka tinha torrado os nervos ópticos e o cerebelo. Então ele tinha essa incoordenação que levava à ataxia, tinha o problema vestibular que também dava uma imprecisão nos movimentos, uma dificuldade para enxergar nitidamente, principalmente a movimentação cefálica, e que me lembrou, é um livro para a gente, né, a quantidade de sinais que a gente encontra. O interessante, só para um último detalhe dele, ele falou assim, doutor, ele veio procurar uma solução. Eu mandei ele usar uma bengala. Olha, vou usar uma bengala, já fiz reabilitação vestibular e tudo, tá. E ele adora dançar. E ele vai no baile da terceira idade, ele já tem uma certa idade, para dançar, regularmente. E ele é o indivíduo mais cortês que existe no baile. Ele disse, eu sou querido lá, sabe por quê? Porque quando eu me agarro na parceira, não há problema nenhum, eu posso dançar, sabe? No momento que parou, se ela me largar, eu caio. Eu vou fazer feio. Então eu falo para ela assim, querida, eu vou te levar até a mesa. Então ele é bem querido para as mulheres. A gente tem mais 2 minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta para ele. Professor, a gente sabe que na manobra do head shake, não do impulso, do head Check, shake. A gente sabe que na manobra do head shake, a gente não pode confiar na manobra, na direção do nistagmo, para aferir o lado que está funcionando, o lado labiríntico que está funcionando menos do que o outro. Isso a gente sabe. Agora eu queria saber por quê. Existem duas. Primeiro, a tal da lei do Ewald, a segunda lei de Ewald. Tá? A gente esquece essa lei, que o lado excitatório é maior do que o lado inibitório, entendeu? Quando você mexe, você está dando um desequilíbrio num daqueles, o que está excitado, o outro não. E isso fica guardado lá na memória, no armazenamento de memória de velocidade, lá no tronco cerebral. Então, quando você mexe, você desperta isso. Entendeu? E o nistagmo, normalmente, quando é horizontal, ele bate para o lado são, segundo a lei de Ewald. Assim, a dificuldade é você não conseguir
topografar, você não consegue saber se é central ou periférico, mas geralmente bateu para um lado, Pode até vertical, o né? problema é estar no lado Mas contralateral. você não pode confiar no head shake para... Mas sempre a gente É um age conjunto. levando em consideração todos os... Mas isso é importante. Se o nistagmo bate para um lado, muito provavelmente o lado hipofuncionante é o contralateral. Do lado oposto. Mesma coisa na palavra cadeira, você não vai falar qual, tá? E tudo que vai dependendo da velocidade estocada, você não vai conseguir colocar qual lado especificamente. Mais provável, o nistagmo vai bater pelo lado do lado de indução. Mais provável, mas não é indicativo. Claro. Um minuto. O que eu vi algumas vezes, isso não é muito comum, é um nistagmo vertical no head shake. Você acabou de mencionar isso. E eu só vi em casos de lesão de fossa posterior. Você já viu isso? Raramente eu pego o paciente central, raramente, mas está descrito na literatura isto sim. Eu acho que essa é uma contribuição Importante. Maravilha. Então terminamos no horário correto. Vamos começar